sabe? Lembra daquela conversa que a gente teve? Então, se você ainda quiser e tudo, né, você pode aplicar pro mestrado aqui e tal, você vai ser minha última estudante. Aí eu falei, vamos ver como esse negócio vai. Então vamos, top. Como é que funciona o processo para se inscrever no mestrado? Eu acho que o processo é bem simples, assim, comparado com os processos de seleção no Brasil, em outras universidades, que você tem que fazer uma prova, toda aquela coisa. Funciona mais ou menos assim, você tem um orientador, tendo esse orientador você já entra no sistema, você tem os formulários para preencher informações suas e tal, coisas da sua vida, né, do que você já fez, diploma, notas, histórico, todas essas coisas. Então a seleção é muito curricular, então eles vão ver basicamente o que você já fez na vida, suas experiências passadas, o projeto que você pretende fazer aqui com o professor, se o professor está disponível, etc e tal, então eles vão se reunir, discutir isso e eles te aceitam e acabou. Então assim, é bem fácil. O que é mais difícil é você encontrar um professor. A universidade não é que nem no Brasil, tipo, que você entra numa federal, por exemplo, e você faz, ou na Fiocruz, por exemplo, que você não tem que pagar pra fazer a sua pós-graduação, né? Seja mestrado ou doutorado. É pago. Então, assim, se você é estudante internacional, você paga ainda mais caro do que um estudante que tem a residência permanente ou que é canadense. Basicamente, o que é que você precisa para inscrição? Você precisa pagar, então você precisa de um cartão de crédito internacional, que você tem que pagar a inscrição, porque você ainda vai estar no Brasil, então, até porque para aplicar para um visto de estudante, você precisa da carta de aceite da universidade, então você tem que pagar com o cartão internacional a sua inscrição. E aí vem todo o processo, que você tem que preencher um monte de coisa, fazer statements, que basicamente é escrevendo, né, aquelas coisas da sua vida, não sei o que e tal, que é que te leva a querer fazer pesquisa e tudo mais, né? Toda aquela coisa curricular, né, de histórico, diploma que você tem que enviar da universidade mesmo, aí do Brasil, no envelope lacrado, que isso, minha filha, isso é, Ave Maria, isso é, ó, todo mundo que eu falo, todo mundo tem uma história sobre esses históricos enviados da universidade. Porque eles acham que aí no Brasil, né, a universidade se dá o luxo de fazer isso. Que eles pensam assim na cabeça que é um sistema muito organizado, as universidades federais do Brasil, só que eles não têm noção do brega que é. Você tem que enviar no envelope lacrado o histórico e o diploma e as traduções juramentadas também. Carimbado e tudo bonitinho, assinado pelo coordenador, com o brasão da universidade e tudo, e mandar para a universidade. E aí quando eles recebem, eles dão continuação com o processo, você precisa de referências, então professores, né, que escrevam cartas para vocês, descrevendo, né, a experiência que eles têm com vocês, como é que você é como estudante, e aí eles têm que submeter no sistema, não é uma coisa que você recebe e manda, eles recebem um acesso, então esses professores vão entrar no sistema, e aí eles vão submeter essa carta e eles mandam pelo sistema, entendeu? Então tem que ser tudo em inglês, tudo traduzido, tudo bonitinho. Depois que você se inscreveu e você aceita, pronto, eles vão mandar a carta e aí com essa carta você vai aplicar pro visto. O que que acontece? Essa é a parte mais complicada, que, olha, eu vou falar pra vocês, eu não entendo 100% até hoje o porquê disso, mas é assim que funciona. Certo, você é estudante internacional, você paga, beleza? Beleza. Só que o que acontece? Você recebe um financiamento do próprio departamento e do seu orientador. Então, seu orientador do departamento, eles se comprometem a pagar, tipo, um valor mínimo, né, que dá pra cobrir as suas tuitions, né, que basicamente são o pagamento, né, todo mês da universidade, cobre as tuitions, etc. E cobre, assim, suas despesas básicas, né, você fica bem ali, naquela coisa, tipo, no meio do aperto e tal, mas dá pra viver. Então, cobre suas despesas, né, aluguel, enfim, moradia, alimentação, blá, blá, blá. Então, eles se comprometem a isso. Mestrado, eles garantem isso por 2 anos. O doutorado, 4 anos. Assim, depois disso, aí o estudante entra em acordo com o orientador pra saber o que vai fazer, etc e tal. Mas basicamente é isso. Então eles se comprometem a fazer isso. Beleza? Beleza. Esse é o primeiro ponto. Você tem a opção de aplicar para bolsas externas. Tem muita bolsa aqui, muito investimento privado que você pode aplicar, que pode ter a ver com a sua área de pesquisa. Então você pode aplicar e você pode receber o financiamento dessas bolsas externas que eles chamam, né, que são de outras agências, pode ser do governo ou privado também, e aí você pode ter esse financiamento. Aí o que é interessante, você tem um teto
Você não pode acumular o valor da universidade, o valor da bolsa externa e aí ficar por isso mesmo. Não, vamos supor, se a bolsa atingiu mais do que, né, do que esse limite lá, o departamento para de te pagar junto com o professor e você só fica recebendo dessa bolsa externa, entendeu? Mas basicamente como é que é? Como é que funciona esse negócio do departamento? Eles te oferecem o que a gente chama de Teaching Assistant. É tipo assim, você se torna um professor assistente. O que a gente chama no Brasil de monitoria. Só que é uma monitoria mais elaborada, porque realmente você toma conta de uma turma, sabe? Assim, muitos casos. Tem vários, depende muito do curso que eu digo da disciplina. Mas o que acontece? Eles te oferecem isso, então durante o seu programa, durante os semestres, né? Eles vão oferecer vão ter vários cursos que vão ter várias posições para CTA, né? Você aplica, você fala, eu quero tentar para CTA dessa disciplina, dessa, e aí vai ter lá as escolhas e vão te colocar, né? Lá se tiver vaga ou em outra que tá precisando de professor ou assistente, né? Então aí eles vão te colocar nisso e aí basicamente você vai dar aula. Normalmente são aulas de laboratório, vamos supor, tem aula lá com o professor. E aí você tem aquelas aulas práticas que é no laboratório e tal, então você vai administrar aquilo. É dar aula mesmo, tipo, falar assim, olha, a gente tem que blá 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 as coisas, a gente vai pesquisar isso, vai olhar isso, blá blá blá, e aí você vai lá, e aí você dá aula e tal, você tem que planejar, você tem que corrigir coisas, então assim, é uma coisa boa. Porque você acaba desenvolvendo muito essas skills, né, assim, de comunicação e tal, etc. Já tem esse feeling do que é ser professor, mais ou menos, e tal. Então, assim, é uma coisa legal. Mas, ao mesmo tempo, te tira um pouco da pesquisa, tira um pouco o foco da sua pesquisa, entendeu? Porque, querendo ou não, é mais trabalho. Provavelmente você vai estar pegando matéria junto, porque você também pega matéria aqui durante o programa, né, de pós-graduação. Você pega a matéria. E assim, vai tirar um pouco o foco da pesquisa e tal. Normalmente os estudantes que são TAs, naquele semestre, ele não consegue fazer muita coisa além de ser TA. Porque depende também do tipo, porque tem TA que é só pra corrigir aqueles testes pequenos. Pra corrigir teste pequeno, corrigir prova, ele não tem que dar aula, só corrige e tal. Então pode ser, dá pra levar um pouco. Mas a maioria não é assim. A maioria você tem que assumir responsabilidades que vão te tirar o tempo do laboratório, né, das suas disciplinas. Não precisa, por exemplo, você não é obrigado a ser TA todo semestre e tal pra complementar o dinheiro, né, gente? Porque é um dinheiro bom ser TA, mas se você tem a bolsa, então eles dão preferência a um estudante que não tem bolsa pra ser TA e tudo mais. Eu já fui TA, mas foi por um período curto de tempo. Eu participei de um workshop, né? Na verdade, eu ajudei, eu fui TA nesse workshop na Etiópia, então foi ano passado. A gente fez na Universidade de Addis Ababa, que é a capital da Etiópia, e foi muito legal. Foi a minha primeira vez, assim, sendo TA. Eu já fui monitora há pouco tempo na UFBA na época, né? Coisa simples, e foi mais complexo dessa vez, assim, não tão complexo quanto seria aqui, né? Porque foi um tempo curto, foram 15 dias. E aí eu fui TA durante esse período, foi uma experiência muito boa. Mas aqui eu não sou TA, por quê? Eu consegui um financiamento externo. Então eu tô o que as pessoas consideram in a good position, né? Eu tô assim, numa posição muito boa que eu não preciso, não tô falando boa assim, tô rica, tô gastando dinheiro, não, numa posição que eu posso focar nos meus experimentos, nos meus estudos, nas minhas disciplinas e tudo mais. E eu não preciso tirando o foco pra ser TA, entendeu? Corrigir e tal. Mas é uma experiência muito válida se você pegar o professor certo e a matéria certa também, pra não virar um escravo, lógico, né? O departamento aqui, eu não sei se em todos os departamentos, mas eu acho que na maioria deles, o que eles fazem? Eles devolvem uma parte do dinheiro que você paga a mais como estudante internacional. A taxa depende muito do departamento, né? Eu acredito que no de Ciências Biológicas agora, eles pagam em torno de 60%. Eles te devolvem do que você paga mais como estudante internacional todo começo de semestre. Na parcela, bonitinho, pra você ir pagando, né? Cada semestre, você paga, todo mês você paga tanto. Você pode dividir por semestre, por mês e tal. E aí você divide e tal. Então, cada início de semestre te devolve um pouco daquele valor que você vai pagar mais. Eles já fazem isso, né? Junto lá com o seu pagamento que você vai receber todo mês.
ele já te devolve essa taxa diferencial. Eu fico me perguntando pra quê, né? Me falaram que é uma forma, tipo assim, de circular o dinheiro, de que a universidade não tem essa noção, né, de quem é internacional, assim, o departamento financeiro. Ah, quem é internacional, quem é não sei o que, não. Então não paga a mesma coisa. E aí o departamento, que eu acho que deve ser o que tá mais ligado nisso, né, que é aí que vai fazer devolver esse dinheiro que paga mais. Não é? Eu acho que basicamente, eu acho que seja por isso, né? Eu já conversei com as 3 pessoas e elas já me falaram isso. Teve um falou que era pra circular o dinheiro, não sei o que e tal. Mas não sei exatamente, é mais coisa de doido, né? Eu sei, é mais trabalho. Mas é assim que funciona por aqui. Quais são as dicas que eu posso dar que, na minha experiência, pode fazer diferença nessa questão de você conhecer um professor, do professor te aceitar no laboratório e tal?